Noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, verso 46. Para cá agora. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Até aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus aqui está dando essa parábola e ele está falando sobre obediência e obedecer a Deus nos faz ter uma boa base, um bom alicerce para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para a nossa casa, para a criação dos nossos filhos. A base em Cristo Jesus é o fundamental para todo cristão, para todo ser humano que quer ser bem-sucedido. Ter a base como Jesus é o segredo de tudo. Buscai primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui ele começa no versículo 46 dizendo: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aqui é uma hipocrisia chamar de Senhor e não obedecer o seu Senhor. Ouvir o seu Senhor, se eu chamo de Senhor, por que eu não obedeço o meu Senhor? Por que me chamais de Senhor e Senhor? Porque vocês me ouvem, mas vocês não praticam o que vocês estão ouvindo. Se vocês não praticam o que ouvem, então não me chamais de Senhor. Aqueles que amam a Deus, eles obedecem os seus mandamentos, disse o Senhor Jesus em João 14. Obedecer a Deus é a base para uma boa construção, digamos assim, e é como Jesus se refere aqui, trazendo exemplos de um construtor, aquele que constrói um alicerce sólido e aquele que constrói um alicerce que não é sólido. Ele diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, não só ouve, mas como observa. Observar é praticar, é colocar em prática o que ouve. Não é só ouvir e não colocar em prática. Ou seja, não é só teoria, mas é prática. Quando você faz uma autoescola, você aprende na sala de aula ali sobre as leis de trânsito, sobre as placas, os sinais. É a teoria. Só que você não sai daquela sala de aula entrando num carro e aprendendo a dirigir. Você precisa colocar em prática tudo aquilo que o seu professor está ensinando. E o que Jesus está falando aqui é: vocês me ouvem, mas não colocam em prática, então não me chamem de Senhor. É ouvir e colocar em prática. E aquele que coloca em prática, ou seja, aquele que obedece o seu Senhor, Jesus mostra a quem essa pessoa é semelhante. Aí ele diz, no verso 48, é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. Olha só, ele é semelhante a alguém que, construindo uma casa, primeiro, ele cavou bem fundo, ele pôs os alicerces sobre a rocha, e quando vem a enchente, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Esse é o primeiro exemplo
e é o exemplo de alguém que ouve e pratica, que ouve e coloca em prática, que tem a aula teórica, ele vem para o culto, ouve os ensinos, ouve a palavra, ouve a direção do Senhor, porém, quando acaba o culto, ele sai por aquela porta e ele começa a colocar em prática tudo que ele aprendeu com seu mestre. Esse é alguém, ele é comparado com alguém que tem alicerce, tem fundamento. Vem uma enchente, vem a corrente e a casa continua intacta, ela não se abala. Segundo exemplo, do verso 49, ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, há uma grande diferença entre os dois construtores. Você pode ver aqui que nos dois cenários tem tempestades, nos dois cenários tem enchente, nos dois cenários tem vento forte, tem corrente. Os dois cenários. Só que qual é a diferença desses dois cenários? É que um estava edificado na rocha, tinha alicerce. O outro edificou na terra sem alicerce. Aquele que edifica na rocha, ele tem segurança, ele tem firmeza, nada abala. Mas aquele que edifica sem alicerce, o primeiro vendaval, a primeira tempestade, desmorona tudo. Olha só, nas ocasiões em que a vida está tranquila, pode parecer que as bases não são importantes, mas quando as crises chegam, os alicerces são testados. Enquanto não há crise, parece ser besteira não ter alicerce, parece até não ser importante ter alicerce. Enquanto está indo tudo bem, parece não importar falar de Jesus dentro de casa, parece não fazer sentido ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Enquanto não há crise, eu vivo um relacionamento da maneira que eu quero, com quem eu quero. Enquanto não tem crise, eu me alio com pessoas que não é para me aliar, eu faço negócios que não é para me fazer. Enquanto não tem a crise, parece que está tudo bem, não tem importância, não tem alicerce. Só que quando a crise vem, aí que os alicerces são testados. Aí eu te pergunto, aonde você está firmado? Se a crise bater amanhã, você tem fundamento, você tem alicerce. Se o vento forte bater amanhã, a tua casa está segura, a tua família está segura. Se amanhã na escola, na faculdade, os teus filhos começarem a lidar com ideologia de gênero, eles estão firmados na rocha. Se amanhã o teu casamento passar por uma crise, ele está fundamentado na rocha, ele tem segurança de passar o vendaval, ele tem firmeza de passar o vendaval. Se a tua vida espiritual amanhã passar por uma turbulência, uma tempestade, como está o teu alicerce? Como está o seu alicerce? Outra coisa, quais são as razões para você ouvir, mas não obedecer? Quais são os motivos de você ouvir o seu Senhor e não colocar em prática? É porque ainda está tudo bem, é porque ainda não veio o vendaval, é porque ainda não veio a tempestade, ou porque você é teimoso demais, ou porque às vezes somos teimosos demais e preferimos quebrar a cara, um português bem claro. Porque tem um que passa o vendaval, desmorona tudo,
e continua construindo sobre terra, sem alicerce. Só que a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje é: edifique a sua casa na rocha. Que rocha, pastor? Cristo Jesus. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. Edifica a tua casa na rocha, edifica os teus filhos na rocha, edifica o teu casamento na rocha, edifica a tua vida, o teu ministério na rocha. Haverá uma tempestade a qualquer momento. Ou você é do grupo que está alicerçado, ou você é do grupo que não tem alicerce. O vento vai vir, meu irmão, dependente se você está na rocha ou se você não está na rocha. Mas a diferença é clara: aqueles que estiverem firmados na palavra, aqueles que estiverem assegurados, firmes em Cristo Jesus, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir corrente, vai estar seguro, vai estar seguro, vai estar seguro. Os teus filhos vão estar seguros. Pode vir professor, pode vir ideologia de gênero, pode vir Satanás querer atacar o teu ministério, o teu casamento. Se você estiver firme nesta palavra aqui, ei, você está seguro. Até aqui o Senhor tem te sustentado, porque você está firme nesta palavra. Agradeço.